Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele, Jesus, estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali que já não havia lugar nem à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus, e por essa abertura no teto baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei que por ali estavam sentados julgaram em seu íntimo: como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam urdindo e lhes questionou: por que cogitais desta maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados de ti os pecados, ou falar: levanta-te, toma a tua maca e sai andando? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos, que estupefatos glorificaram a Deus, exclamando: nunca vimos nada semelhante a isto. Aleluia. Aleluia. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, os versículos 25 ao 34. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos
e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo instante, ao sentir que do seu interior fora liberado o poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: veja a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3. Quando ele, Jesus, desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero ser limpo. E no mesmo instante, ele ficou purificado da lepra. Aleluia. Glória a Deus. Mateus, capítulo 8, dos versículos 14 ao 17. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, enferma e com febre. Então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Em seguida, levantou-se ela e passou a servi-lo. No início da noite, trouxeram-lhe muitos endemoninhados e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Assim se cumpriu o que fora dito
por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Havendo concluído suas instruções aos discípulos e ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e à beira da morte. O centurião havia ouvido falar de Jesus e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar seu servo. Então, aproximando-se de Jesus, apelaram-lhe com muitas súplicas. Este é um homem que merece que lhe concedas esse favor, pois trata nosso povo com elevada consideração, e ele mesmo construiu nossa sinagoga. Então Jesus seguiu com eles. Mas, ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhe alguns amigos para lhe entregarem a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber-te sobre o teto da minha casa. Por isso, nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro. Mas ordena com uma só palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob meu comando. Mando a um, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isso, e ele o faz. Ao ouvir esta declaração, Jesus muito se admirou dele e, voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: Asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E aconteceu que os homens que haviam sido enviados retornaram para a casa do centurião e, ao chegarem lá, encontraram o servo dele totalmente curado. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Evangelho segundo João, capítulo 5, a partir do versículo 1 ao versículo 9. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse.
Estava ali um certo homem, enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: quer ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Evangelho segundo João, capítulo 9, do versículo 1 ao 7. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhes respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, dos versículos 35 ao 36. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, divulgaram a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram todos os enfermos. Suplicavam então a ele que ao menos pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram ficaram plenamente sãos. Aleluia! Glória a Deus! Jesus é bom, é maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus! Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, do versículo 29 ao 34. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão acompanhava Jesus. De repente, 2 cegos que estavam assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós.
Entretanto, a multidão os repreendeu para que se calassem. Mas eles clamavam ainda mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e lhes perguntou: O que quereis que eu vos faça? Senhor, que se abram os nossos olhos, responderam eles. Jesus sentiu compaixão e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, os cegos recuperaram a visão e o seguiram. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus é bom. Deus é maravilhoso. A palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor é poderosa. Aleluia. Aleluia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 35. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 12, do versículo 9 ao 13. Tendo Jesus saído daquele lugar, foi para a sinagoga deles. Encontrava-se ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Mas procurando um motivo para acusar Jesus, eles o questionaram: É lícito curar no sábado? Ao que Jesus lhes propôs: Qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado esta cair em um buraco, não fará todo o esforço para retirá-la de lá? Assim sendo, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha? Por isso, é lícito fazer o bem no sábado. Então dirigiu-se ao homem e disse: Estende a tua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada, ficando sã como a outra. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.